Sejam bem-vindos, então, à nossa aula de revisão para a atividade 1, atividade referente às unidades 1 e 2, né, ou equivalente às aulas 1, 2, 3 e 4 da nossa disciplina. Nessa aula de hoje, a ideia é sanar algumas dúvidas, né, eu trouxe aqui 9 questões, que é equivalente a 20% do banco de questões lá que tem para vocês fazerem. E nessas 9 questões eu vou trabalhar essas questões aqui com vocês, explicando e expandindo um pouquinho mais a explicação de alguns conceitos e de alguns conteúdos. Tá? Então, como que vai funcionar a dinâmica nossa? Eu vou ler aqui a questão e as alternativas, vou dar aí um minutinho para vocês tentarem responder, tá? E eu vou pedir para vocês colocarem a resposta no chat, quem puder, né? Ou abrir o microfone e falar aí a resposta. Só para eu ver se vocês estão mais ou menos aí no caminho, tá? Não vale ponto, não vale nada de pontuação aqui nessa aula de hoje, tá? Mas serve de base aí para quem não foi tão bem, para quem precisa melhorar a nota, para poder tentar aí na última tentativa melhorar, tá? Eu vi aqui, tem só 19 alunos que responderam até agora, a gente está com praticamente aí 60 matriculados, e não sei se muita gente deixou para assistir a aula de hoje, né, e responder até amanhã, mas novamente eu reforço que não vai ter prorrogação, né, e que pode fazer as 3 tentativas também amanhã, sem problema nenhum, tá? É só porque eu não gosto, eu acho meio temerário deixar para fazer tudo no final, porque a internet cai, tem algum problema pessoal, familiar, né? E aí acaba, às vezes, até perdendo essas tentativas. Então, vamos lá. Na questão número 1, né, eu trouxe essa seguinte questão que fala sobre eficiência, eficácia e efetividade. Na verdade, um pouquinho de cada um, né? Assinale a opção correta em relação a conceitos de desempenho organizacional. A afirmativa A está dizendo o seguinte, que a eficiência está relacionada ao alcance dos impactos desejados. A letra B diz que eficácia está relacionada ao alcance da meta estabelecida no prazo. A alternativa C diz que efetividade é uma relação de otimização entre insumos e produtos. A letra D diz que efetividade está relacionada com atividades meio. E a letra E está dizendo que eficácia está relacionada à otimização entre insumos e produtos. Um minutinho aí para vocês pensarem. Pode colocar a resposta aí no chat ou quiser abrir o microfone e falar sem problema nenhum, tá? Lembrando, assim, que, né, não tenham medo de errar, coloquem a que vocês acham que realmente é, tá? Daqui a pouco eu vou comentar sobre elas. Ô, professor, Sim, Marcos? uma dúvida. Se eu não conseguir tirar nota uma média na primeira atividade, eu reprovo? Não. São 3 atividades, né? Você tem que alcançar a média 7 para passar direto, ou um outro jeito mais fácil é fazer a somatória. Então, por exemplo, você precisa de 21 pontos somando as 3 atividades para passar. Então, ainda que uma pessoa tirar 1 ponto nessa atividade, se tirar 10 e 10 nas outras duas, tem chance de passar direto, tá? Precisa que o somatório dê 21. Da mesma maneira, quem tirar 10 e 10 na primeira e na segunda, precisa só de 1 ponto na terceira para passar, tá? O mínimo que precisa são 15 pontos, porque 15 pontos vai para exame final. O exame final também vai ser no formato de formulário, porém cai todas as questões do semestre, tá?
assim, é possível, né, chegar aí a 21 pontos, né? Ainda que for com nota menor, tem chance de recuperar nas próximas. E lembrando também, como eu falei na aula de apresentação, essa atividade 1 é a que tem complexidade um pouco maior, é a que deve ser mais difícil porque envolve um maior número de conteúdos, tá? A 2 ela é intermediária e a 3 ela é já mais fácil porque é pouco conteúdo que cai, tá? Bom, então, pelo chat aqui, né, acho que praticamente todos marcariam a letra B. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre esses assuntos, né? E aí eu já dou qual é a resposta. Então, só para ficar bem claro para vocês, a administração ela está sempre buscando equilibrar ou alcançar a eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência são os meios, são os processos e eles estão relacionados com o jeito de se fazer ou com os... Quando eu falo meio, posso estar falando de recurso, equipamento, material, pessoas aplicadas ao processo de fazer. Tá? Eficácia tem a ver com fazer ou não fazer, ou fez ou não fez, ou está vivo ou está morto. Tá? Eficácia tem a ver com o alcance daquele objetivo que foi proposto inicialmente como uma meta, como um resultado a ser alcançado. E efetividade, ele tem a ver com o impacto dessa ação, seja numa comunidade, numa empresa, no meio que ela está inserida. Então, eu vou dar 2 exemplos diferentes de aplicação aqui do conceito de eficiência, eficácia e efetividade. Então, numa partida de futebol, você tem lá um jogador que é eficiente, é aquele que cumpre bem o seu papel, ele toca a bola, chuta aqui, ali e tal, mas ele não necessariamente faz o gol. Né? Um goleiro eficiente não é o goleiro que faz gol, é o goleiro que não leva gol. Né? Então, cada um dentro do seu papel, ele cumpre com aquilo que ele é designado a se fazer. Tá? O conceito de eficácia tem a ver com o fazer o gol ou, às vezes, ganhar a partida, depende de onde eu estou observando o ponto de vista. Né? Então, um jogador que é muito bom dá passe, mas não faz o gol, é um jogador eficiente, porém não eficaz. Um jogador que não participa das jogadas, mas que quando a bola cai no pé dele, ele chuta e faz o gol, é um jogador que não é eficiente, porém é um jogador eficaz. E a efetividade tem a ver com o ganhar jogo, né, que às vezes pode estar relacionado à eficácia, dependendo se a análise for o jogo, ou pode ser ganhar o campeonato, dependendo se a análise for em cima do campeonato. Tá? Um outro exemplo seria no estudo de vocês, né, na vida acadêmica de vocês. Então, o ser eficiente é tirar boas notas, é participar das aulas, é entender o conteúdo. Esse é o conceito de eficiência. Eficácia vai traduzir se o emprego do seu tempo, da sua dedicação, acabou convertendo numa nota, num resultado, né? Que pode ser ali a aprovação da disciplina. Tá? E a efetividade seria você fazer o compilado desse jeito de estudar e do conhecimento adquirido para concluir o curso. Tá? Então, você tem muitos municípios, aí vou pegar um terceiro exemplo aqui, que é o da Copa do Mundo, em Cuiabá, que você teve a análise de eficiência, ela se dá sobre o dinheiro aplicado em cima das obras públicas, a eficácia se dá em cima de ter as obras concluídas ou não para a Copa do Mundo, e a efetividade tem a ver com o impacto ou o legado dessas obras para o município ali de Cuiabá, né? Então, a eficiência tem a ver o quanto foi programado gastar com as obras e quanto se gastou. Praticamente todas as obras tiveram aditivo de valor e as obras meio que foram, a maioria delas terminado meio que nas coxas ali, rápido, por conta da Copa, enfim. Né? Então, não foi muito bem aplicado o recurso de maneira eficiente. Se a gente olhar o VLT, foi o pior tipo de aplicação que se tem. Né? Ele não concluiu e gastou praticamente quase todo o dinheiro que tinha previsto no projeto. Do ponto de vista da eficácia, ainda que as obras não estavam ali 100% prontas, mas elas foram utilizadas, os viadutos foram usados, o estádio foi usado, né? Então, do ponto de vista de eficácia, a gente pode dizer que sim, teve eficácia.
ainda que não na sua totalidade, né? O VLT não terminou, os centros oficiais de treinamento, né, os COT não terminaram, teve várias obras que foram terminar no atual governo do estado, né? Foram obras da época do Silval, passou o Pedro Taques, não conseguiu finalizar elas, entrou o Mauro Mendes e finalizou algumas delas, tá? Mas não todas. E do ponto de vista de efetividade, a ideia de você trazer uma Copa do Mundo é para você movimentar o turismo, para você movimentar a atividade econômica, movimentar ali o setor hoteleiro, esportivo, o setor de alimentação. Então, se a gente olhar por um lado, a gente tem hoje um time na Série A, não necessariamente pelo estádio, mas pela força de vontade, pelo empenho, pelas pessoas quererem gastar no ingresso para ter um estádio confortável para assistir um jogo, né? Possivelmente, se não tivesse ali a Arena Pantanal, talvez a gente não tivesse um time hoje na Série A, tá? Não dá para afirmar nem que sim, nem que não, mas é só uma inferência aqui, né? A Arena Pantanal de Cuiabá ainda assim está um pouco melhor avaliada do que outros estádios aí da Copa do Mundo que estão bem subutilizados, tá? Então, a alternativa A, ela diz que a eficiência está relacionada ao alcance dos impactos desejados. Não, esse é o conceito da efetividade. Tá? A letra C está dizendo que efetividade é uma relação entre otimização entre insumo e produto. Não, esse é o conceito de eficiência. Tá? Efetividade, na letra D, está dizendo que está relacionada com atividade meio. Não, esse é o conceito de eficiência. Na letra E, eficácia está relacionada à otimização entre insumos e produtos, que é o conceito, até acabou repetindo, né, a alternativa C e E, mas é o conceito de eficiência. Então, a letra B, ela está correta, tá? Eficácia está relacionada ao alcance das metas estabelecidas em um curto prazo. Então, quando você pede, né, deixa eu marcar aqui, a B, tá? Quando você tem uma meta para ser alcançada, tá? Você precisa concluir ela para que ela tenha relevância, tá? Para que ela tenha sentido. Então, dentro da administração, se você não põe uma meta, um tempo para fazer, você está solto. Qualquer momento que você fizer, tá bom, né? Eu não olhando pelo lado da política, mas olhando um pouquinho pelo lado do humor e relacionando isso com a administração, não sei se vocês lembram daquele episódio que a Dilma falou que não ia colocar meta, mas que quando alcançasse a meta ia dobrar a meta, né? Ora, se você não colocar uma meta, o 1 é suficiente, né? Então, as metas, elas têm algumas características de serem quantificáveis, elas têm que ser alcançáveis, elas têm que ter um período temporal, né? Tem que ter um limite, uma data limite, tá? E aí, para você dizer que você foi eficaz ou não, você tem que ter isso em mente. Ah, eu concluí meu curso, mas levei 15 anos para formar. Você não foi eficaz, né? Você não concluiu o curso dentro do tempo esperado, né? Cursos aí de 4, 5 anos, geralmente o pessoal leva, é normal que se leve até um ano e meio a mais, né? Que o tempo mínimo para formar. E hoje a tendência é que o pessoal tente formar, né, o mais cedo possível aí, tanto que tem essas turmas de inverno, tá? A turma de inverno e verão, que são os PLS. Então a resposta dessa 1 seria essa letra B, que é o conceito de eficácia. Tá? Passar aqui para a próxima questão. Oi, Felipe, pode falar. Professor, só pode repetir para mim, no caso a C e a E seria o conceito do quê? Eficiência. Eficiência, é o mesmo da D? Isso, C e E, tá? Tá repetido, tá? Então, Aqui, na verdade, não, D... perdão. A C ela é eficiência, que é a relação entre insumo e produto, tá? Uhum. Quanto mais você tentar economizar ali, sem mexer na qualidade, sem mexer no resultado final, tem a ver com eficiência, tá? E a E, ela fala mais ou menos, quase a mesma coisa da C, só está trocado ali a palavra, tá? Que ele está falando que é eficácia e, na verdade, a E também é eficiência, tá? Entre você otimizar os insumos, né, para a produção e os produtos ali acabados.
beleza? E a D, professor, então? Porque a D você também falou que era eficiência. Ah, tá. A D também é o conceito de eficiência. Tá? As três, então. Isso, essas três. Por quê? A eficiência ela está muito relacionada à atividade meio, ao como se fazer, entendeu? Então, quando você fala, toda vez que vocês ouvirem falar a palavra meio, seja em processo, em produto, você está focando no processo de eficiência. Então, os meios de produção, eu tenho recurso financeiro, eu tenho recurso humano, tenho recurso material, tá? Então, pode ser que eu tenha pouca gente, pode ser que o meu material é de qualidade ruim, pode ser que eu não tenha um recurso suficiente para fazer. Tá? Esses são os meios de se fazer, tá? Posso avançar? Sim, obrigado, professor. Nada. Na 2. A administração sofreu influência no pensamento administrativo e nas normas de organização até então existentes. Exceto, tá? Então aqui, essa 2, ele está fazendo uma afirmação que a administração ela foi influenciada ao longo do tempo por algumas ideias ou por algumas organizações, e tem uma dessas ideias ou organizações que não influenciaram a administração, e daí a pergunta quer saber qual que é, tá? Então, um minutinho para vocês pensarem, colocar aqui no chat, daí eu já venho com a resposta, tá? Ô, professor, Sim, Marcos? essa pergunta quer falar que uma dessas não ajudou em nada a administração, uma coisa assim. Isso, exatamente, Ah, tá? agora entendi. Por isso que eu errei na atividade. Então eu marquei a letra errada. Ok, obrigado. Beleza. A maioria aqui foi na C, né? O Marcos aqui que corrigiu, né? O entendimento. Eu até não gosto de usar muito essa palavra exceto, justamente porque acaba confundindo. Mas eu acabei deixando porque tem alguns concursos públicos que acabam ainda assim cobrando Enem, ENAD, geralmente não cobra mais exceto, tá? Justamente porque isso pode confundir. Mas não sei se alguns de vocês chegaram a fazer o concurso da Defensoria Pública, que foi aí uns 3, 4 meses atrás, e tinha muita pergunta utilizando esse exceto, tá? Então tem banca que ainda cobra, ainda faz uso desse exceto aí, tá? Então, a administração ela é uma ciência relativamente nova, tá? Como ciência, ela é nova, porém você consegue observar traços de administração há 500, 600, 800 anos atrás. Mas isso era feito de maneira empírica, né? Isso era feito, as pessoas faziam e não sabiam que o ato de fazer gestão era um ato de administração, tá? E várias instituições ao longo do tempo tiveram as suas contribuições para que a administração, a partir dos anos 1900, se consolidasse como uma ciência. E quando eu falo se consolidar como uma ciência, é quando ela passa a fazer experimento, quando ela passa a fazer proposições, né? Alguém fala assim, uma pessoa que trabalha 16 horas por dia tende a render menos que uma pessoa que trabalha 12 horas por dia. Isso é a administração sendo usada como ciência, tá? Tem alguns estudos que já, na área de gestão de pessoas, que defendem que um trabalhador ele rende trabalhando 30 horas semanais, que a partir disso é procrastinação, é perda de desempenho, ineficiência, entre outras questões, né? Mas as empresas privadas não abrem mão
de trabalhar com 40, 44 horas semanais. Então, vou falar de cada um desses pontos aqui. A Igreja Católica, ela teve uma contribuição relativamente forte para a administração do ponto de vista de hierarquia, né, do ponto de vista de mando e obediência. A Igreja Católica, por um bom tempo, ela dominava a questão do conhecimento, do saber, e ela conseguiu, por sua grande organização hierárquica, mostrar que, como ela era uma instituição grande, empresas grandes deveriam se espelhar nela, tá? Fazer gestão. Você tem o comando da Igreja Católica com base em uma pessoa, que é o Papa, e o Papa tem lá seus órgãos colegiados, tem os seus conselhos, tem a sua estrutura, né? Não lembro agora a hierarquia de arcebispo, bispo, padre, né? Tem toda uma questão de hierarquia ali. E isso funciona a nível mundial, né? Então, assim, até final dos anos 1800, início dos anos 1900, a gente não tinha grandes empresas, grandes indústrias que necessitasse realmente um comando, uma organização de hierarquia como se tem hoje, né? Uma empresa considerada grande nos anos 1800 tinha 50, 70, 80 funcionários, e basicamente eram empresas que vinham do campo, eram fazendas, não eram indústrias, tá? Então, a contribuição da Igreja Católica foi principalmente para a questão da hierarquia. Já os filósofos também tiveram uma contribuição para a administração. Tem gente que fala, por que eu tenho que estudar filosofia no direito, filosofia na contábeis, filosofia na administração, filosofia no meu curso, né? Porque a filosofia, ela, né, em outras palavras, ela procura muito a questão de saber o porquê das coisas, de questionar as coisas. Você tem várias linhas filosóficas, vários pensadores filosóficos, e a filosofia e a matemática, elas chegaram a caminhar por muito tempo juntas, né? Até que chegou num ponto que a filosofia foi para a área das ciências humanas e a matemática foi para a área das ciências exatas, tá? Mas a filosofia, principalmente associada à matemática, ela trouxe a contribuição para a resolução de problemas, para o debate também da ética, para o debate para a solução de problemas, né, utilização do método cartesiano para decomposição de problema. Então, eu tenho um grande problema e eu vou dividindo esse problema em quantas partes forem necessárias e vou resolvendo uma parte de cada vez, começando pelas mais fáceis e deixando as mais difíceis para o final, tá? Então, a filosofia, ela fez com que o administrador ou o gestor questionasse por que as coisas são feitas desse jeito. Na Unemate, por diversas vezes eu já me lidei com situações de eu questionar, mas por que você está fazendo assim? Porque eu entrei aqui e já era desse jeito, tá? Por exemplo, no edital vestibular, volta e meia, se pedia título de eleitor e certidão de quitação eleitoral. Ora, se a certidão já sai com as informações que tem no título, por que eu não peço só a certidão e deixo de pedir o título eleitoral? Né? Por que eu tenho que pedir os dois, sendo que os dois são o mesmo documento? Autenticar RG em cartório. Hoje os RGs, eles vêm, a maioria, os RGs novos, né, eles vêm com QR Code, que qualquer celular aí, de qualquer pessoa, celular mais simples que for smartphone, consegue checar o QR Code e ver se aquele RG realmente é seu, né, se os dados são seus. Então, por que eu preciso autenticar esse documento em cartório, sendo que na CNH, no RG novo, já tem esse documento? Então, a filosofia veio para fazer esse papel, assim, de, entre aspas, o chato que questiona tudo, né? Mas é um papel realmente necessário, né? Se eu estou vendo que a coisa está sendo feita daquele jeito, por que não pode melhorar? Por que é assim mesmo? Está certo, né? Então, a filosofia trouxe essa contribuição para a administração. As organizações militares, elas vieram mais ou menos como a igreja já tinha trazido a contribuição da questão da hierarquia, Não estou escutando nada, professor. Deu algum problema? Perdão, tá ouvindo agora? Sim.
Ah, tá, desculpa. Acho que eu apertei aqui o fio, escapou sem querer. Então, as organizações militares tem um livro chamado A Arte da Guerra, de um autor chamado Sun Tzu, que ele faz uma analogia entre ir para uma guerra e uma empresa atuar num determinado mercado de trabalho. Então, os concorrentes são os inimigos. O seu campo de batalha ali é o seu mercado, onde você está inserido. Né? Então, a organização militar, além da questão da hierarquia, do respeito à hierarquia, da unidade de comando, trouxe também a questão do planejamento, a adoção do planejamento estratégico, principalmente, para tomada de decisão. Então, os Estados Unidos, por exemplo, perderam a guerra com o Vietnã, né? Porque os Estados Unidos estavam acostumados a lutar em campo de batalha de grupo contra grupo, né? No Vietnã, os vietnamitas, né, os Vietcongs lá, estavam todos esparramados no meio da floresta. Então, eles estavam em pontos estratégicos, eles cercavam os americanos e acabavam matando os americanos. Então, a organização militar, a Rússia, no começo desse ano aí na guerra, mandou o pessoal, né, soldado lá para invadir a Ucrânia e destruiu ponte. E aí esses soldados que foram para lá ficaram isolados do restante dos soldados. Aí não tinha como mandar comida, não tinha como mandar suprimento, não tinha como mandar armamento, nem combustível. Né? Então, a organização militar ela teve uma contribuição, principalmente né, com base no princípio da unidade de comando, em que você só obedece realmente só uma pessoa que está acima de você, e também para a questão dos conceitos de planejamento, de estratégia, que são muito utilizados hoje em dia pelas empresas, tá? E pelas organizações públicas também. A Revolução Industrial também foi bastante importante para a administração. Ela teve dois principais grupos, né? Então, primeiro a parte do aço e do vapor, e depois do ferro, né? E da expansão ali do maquinário, da tecnologia, da energia. E a Revolução Industrial fez com que aquele camponês ou aquele método de produção que era manual, arcaico, tornasse a produção mais ampliada, produzir para massas, para grupos maiores, e não para pequenas comunidades ou para pequenas trocas. Tá? Então, nessa questão 2, a alternativa que é a correta, ou seja, que é a que excetua a influência no pensamento administrativo, né, da administração, é dos nômades. Os nômades são povos que andavam por aí, não tinham planejamento, eles não tinham lugar fixo para viver, tá? E foi quando o homem, no caso o ser humano, passou a viver de maneira fixa num local, numa região, é que ele passou a viver, construir sociedade, criar sociedade. Tá? Então, essa 2, o que é correto, né? A questão é a letra C, tá? Que é a que única que excetua realmente alguma influência no processo administrativo. Tá? Vou passar para a próxima aqui. Questão 3. Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, tem uma afirmativa 1, que diz que qualquer que seja a posição ou nível que ocupe o administrador, quando tem responsabilidade por subordinados, só pode alcançar resultados através da efetiva cooperação dos subordinados. Porque, aí vem a afirmativa 2, toda organização precisa ser administrada adequadamente para alcançar os seus objetivos com a maior eficiência e eficácia de ação e de recursos, e devido às suas limitações físicas, biológicas e psíquicas, o homem tem necessidade de cooperar com outros homens para, em conjunto, alcançarem objetivos. Então, um minutinho aí para vocês pensarem, eu já volto.
Bom, vamos lá. Então, essa 3, eu coloquei ela de fato de maneira proposital, porque eu vi que muita gente que caiu ela estava realmente em dúvida entre a A e a B, tá? Então, até pelo tempo aqui, para não demorar muito, tá? A resposta correta dela é a letra A, e daí eu já vou explicar o porquê, tá? A afirmativa, as duas são corretas, então acho que isso é consenso, tá? Por que a segunda está justificando a primeira? Porque a primeira diz o seguinte: qualquer que seja a posição ou nível que ocupe o administrador, quando tem responsabilidade por subordinados, só pode alcançar resultados através da efetiva cooperação dos subordinados. Tá? Então, ou seja, você atribui responsabilidade aos seus subordinados e você depende deles ou da cooperação deles para alcançar o resultado. E a 2 está dizendo que ela começa a detalhar essa questão da cooperação. Então, toda organização precisa ser administrada adequadamente para alcançar os seus objetivos, com maior eficiência e eficácia de ação de recurso. Devido às suas limitações físicas, biológicas e psíquicas, então aqui está explicando por que precisa cooperar. O homem tem necessidade de cooperar com outros homens para, em conjunto, alcançar os seus objetivos. Então, existiam, né, duas teorias, que é do homem-máquina, tá? E do homem como ser realmente humano, natural, tá? Do homo socialis. Tá? Então, a teoria do homem-máquina foi a primeira que surgiu, e ela tratava o ser humano mais ou menos como uma máquina, como um robô. Então, que é o que vem lá do Frederick Taylor, do Fayol. Eles buscavam fazer com que o ser humano trabalhasse como uma máquina por meio de recompensa, tá? E, para isso, ele se machucava, ele ficava em exaustão. E aí vou dar um exemplo aqui de um motorista, tá? Vamos supor que você tem, e antigamente tinha empresa de ônibus que remunerava o motorista por hora dirigida, tá? E aí, às vezes, uma viagem longa, ficava revezando 2 motoristas ali. Então, tinha um motorista que ele queria ganhar mais, ele não queria sair da direção do volante. Ele dirigia 20, 24, 30 horas para ganhar mais. Né? Porém, a partir de 16, 18 horas dirigindo, você já não tem mais o mesmo reflexo, você está cansado, você passa a não render e você precisa que outra pessoa assuma o volante. Então, precisa ter uma divisão de atribuição ali de responsabilidade e de cooperação. Se você fosse olhar a teoria científica cegamente, o melhor motorista seria aquele que fosse dirigir por mais tempo. Porém, a teoria do homem social diz, e levando em consideração o conceito de eficiência, que ele vai render até certo ponto. Depois de outro ponto, ele passa, a partir de certo ponto, ele passa a não render mais. Né? E que por isso a cooperação ela é válida, ela é necessária. Porque você entendendo as limitações, você entendendo que a pessoa já está trabalhando no 100% dela, você elimina algumas ressalvas e você faz com que as coisas fluam da maneira correta. Eu participo, às vezes, de muita banca aí de TCC. E TCC a gente praticamente sempre tem que dar uma nota para esse TCC. E a minha forma de avaliar, além de seguir os critérios técnicos, a pontuação de cada item, eu levo muito em consideração aquele resultado, aquele trabalho feito e a capacidade da pessoa em fazer aquele trabalho. Então, às vezes, tem trabalho que não está legal, ele está bem mediano. Mas aquele mediano daquele trabalho é o 102% daquela pessoa. Ela foi além do que ela tinha de capacidade. E, às vezes, tem trabalho que está bom, mas poderia ser 10 vezes melhor. E você vê que a pessoa assim, tinha um potencial gigante para apresentar um trabalho muito bom e fez um trabalho ali, cumpriu, fez, está certo, não está errado, mas ficou uma coisa curta e grossa, uma coisa quase que irrelevante, assim, quase simplória demais. Tá? Então, essa segunda, ela acaba explicando e justificando o porquê que a cooperação por subordinados é necessária, para o administrador, tá? Para que ele faça a gestão dos seus subordinados. Vou passar para a próxima aqui, então, tá? Então, a resposta dessa aqui seria a letra A, tá? Deixa eu avançar mais uma aqui. A 4.
Julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta. A administração, ela revela-se nos dias de hoje como uma das áreas de conhecimento humanas mais impregnadas de complexidade e desafio. A 2, os objetivos, ramo de atividade, dirigentes e pessoal são iguais em todas as empresas. A 3, em cada organização, o administrador soluciona problemas, dimensiona recursos, planeja sua aplicação, desenvolve estratégias, efetua diagnóstico de situações exclusivos daquela organização. A 4, há pelo menos 3 tipos de habilidade necessária para que o administrador possa executar eficazmente o processo administrativo: eficiência, eficácia e efetividade. Então, um minutinho aí para vocês responderem, eu já volto aqui. Vamos lá, então. A maioria do pessoal acha aqui que é D, o Marcos acha que é a E, tá? Aqui, essa afirmativa 1, ela está correta, tá? Que a administração revela-se nos dias de hoje como uma das áreas de conhecimento humanas mais impregnadas de complexidade e desafio, justamente porque dentro da administração você não tem um livro ou manual, uma receita de bolo que fala como seguir, como fazer, como lidar. Muitas vezes você tem relatos, você tem casos que explicam o que foi feito e se isso deu certo ou errado. Mas não significa necessariamente que aquela solução adotada para aquela empresa naquela época é a solução que você deve adotar para a sua empresa ou para a sua organização nessa época, nesse momento, tá? Então, essa 1 está correta, porque a profissão do administrador, a profissão da administração, ela é muito dinâmica, ela muda muito rapidamente, tá? Alguns anos atrás, vou só para contextualizar, alguns anos atrás tinha empresa, e ainda tem, tá? Até hoje, algumas empresas que, às vezes, na seleção, coloca lá que ela quer pessoa do, né, homem ou quer mulher. Tem empresa que antigamente vedava a contratação de gente com tatuagem, gente com piercing, homossexuais, tá? E, assim, isso era meio quase que normal acontecer. Hoje não, tá? Hoje as empresas estão sendo cobradas cada vez mais, né? Pessoas com deficiência, PCDs, estão sendo cada vez mais cobradas para terem políticas de inclusão, políticas de expansão, políticas de contratação dinâmica, tá? Esse conceito de não vou contratar uma pessoa tatuada, lá de 1800, 1900, que associavam pessoas tatuadas a grupos de gangue, grupos terroristas, enfim, né? Então, hoje isso já não é mais comum, isso já não acontece mais, né? Mas se você conversar com pessoas, né, mais idosas, assim, né, 70, 80, 90 anos, vocês vão ver que pode ser que ainda prevaleça esse pensamento, tá? A 2, ela diz o seguinte: os objetivos, ramo de atividade, dirigente e pessoal são iguais em todas as empresas. Não são. A 2 é falsa, tá? Objetivo, ramo de atividade, é totalmente diferente de uma empresa para outra. Você pode ter uma matriz ou uma filial. Com certeza vai ter diferenças entre elas. Tá? Vai ter diferença de tratamento, diferença de liderança, diferença de
condução, diferenças de objetivo, né? Então, você não tem, por mais que seja, vou pegar aqui o grupo de empresas que são franquias, tá? McDonald's, Burger King, Subway, Americana, são franquias, tá? Elas têm certa flexibilidade para fazer as suas vendas, porém elas seguem regras, diretrizes de uma política maior, tá? Isso não significa que os objetivos, ramo de atividade, os dirigentes e pessoas são iguais, tá? Então, essa 2 ela é falsa por essa razão. A 3, ela fala que em cada organização, o administrador soluciona problemas, dimensiona recursos, planeja sua aplicação, desenvolve estratégias, efetua diagnóstico de situações exclusivas daquela organização. Então, a 3, ela é verdadeira, tá? Ainda que você tenha administradores com certas restrições, por exemplo, não é ele que dimensiona recurso, é a diretoria, não é ele que planeja a aplicação, isso vem da diretoria, mas ele provavelmente vai acompanhar isso aqui. Pode ser que ele não opine, mas ele tem que ficar por dentro do que está acontecendo, senão o trabalho dele vai ficar comprometido, dele ou dela, né, vai ficar comprometido, tá? E uma característica essencial de um gestor, de um administrador, é fazer diagnóstico, tá? Enquanto você tem um médico que faz diagnóstico da saúde das pessoas, você tem um administrador que faz um diagnóstico da saúde da empresa, e o contador que faz o diagnóstico da saúde financeira ali da empresa, tá? Então, o administrador, ele sempre vai olhar para a empresa e vai sempre procurar um gargalo. No curso de administração, aí o pessoal lá de Paranatinga, quando chegar na época do estágio, vai ver que toda empresa, por mais perfeita que ela pareça, ela vai ter algum problema, ela vai ter algo que ela está fazendo errado, ou algo que ela pode melhorar, tem potencial para melhorar, e aí é onde entra o administrador para mudar um fluxo, para mudar um documento, para implementar um programa, para excluir um programa, tá? Porque às vezes pode estar sendo prejudicial. Tá? Então ele faz esse diagnóstico e propõe as melhorias. Tá? E a afirmativa 4, ela diz que há pelo menos 3 tipos de habilidade necessária para que o administrador possa executar eficazmente o processo administrativo. Até aí está correto, porém, não é eficiência, eficácia e efetividade. Tá? As habilidades é habilidade técnica, humana e conceitual. Tá? Então, eficiência, eficácia e efetividade tem a ver com a finalidade e objetivo, tá? As habilidades, elas são diferentes. A habilidade técnica é aquela habilidade de saber fazer as coisas. Eu gosto de cozinhar, mas minha comida não é boa, entendeu? Eu gosto de cozinhar, mas minha comida não é boa. Então, nessa habilidade técnica minha, eu já não sou bem, não tenho muito ela, não. Habilidade humana, que é um segundo nível, a habilidade de gestar pessoas, ou de fazer gestão de pessoas. Tem a ver com relacionamento interpessoal, chefiar, dar ordem, cobrar, tá? Manter as pessoas num bom convívio, de maneira harmoniosa, tá? Resolver conflito. Então, isso seria habilidade humana, tá? Não necessariamente eu preciso ter a técnica para ter a humana, tá? Não é necessariamente uma escada. Quando tem, é bom. Mas quando não é requisito ter a habilidade do nível anterior para subir de nível. E a habilidade conceitual tem a ver com ideias futuras, entender o comportamento, entender para onde a sociedade está caminhando, entender se aquele ramo de negócio está correto, né? Então, por exemplo, as academias antigamente focavam muito na pessoa bombada, né? A pessoa musculosa ali. Né? E hoje o conceito de academia está relacionado à qualidade de vida. Não necessariamente você ser bombado, mas perder peso, manter peso, fazer com que você cuide do seu corpo da maneira correta. Não necessariamente criando músculos, como era a ideia antigamente. Tá? Então essa questão de conceito, ela é muito complexa e é muito restrita também. Não é qualquer pessoa que tem visão de futuro, que consegue enxergar um futuro. Tá? Por exemplo, a indústria automotiva caminhava para a totalidade dos veículos elétricos, por questão
de meio ambiente, né? Então vamos parar de fazer veículo a combustão para a gente focar em veículo elétrico. Aí, dois problemas. Primeiro, que você hoje não teria no planeta reserva de lítio e chumbo e de produtos químicos suficientes para atender a atual demanda de veículo mundial. Tá? E segundo, é que a produção, até você fazer um carro elétrico, os insumos gastos para isso, às vezes, é muito mais caro do que fabricar um veículo a combustão. Então, por exemplo, o etanol, ele foi muito questionado no início, porque falava, um combustível limpo, limpo, limpo. Mas antigamente tacava-se fogo no canavial, e aquele fogo, aquela fumaça, aquela poluição, quase que anulava o benefício ali do etanol. E aí, a Fórmula 1, junto com algumas empresas, né, a Fórmula 1 é pioneira na questão de desenvolvimento tecnológico de veículo e tal, de motores, de propulsão. A Fórmula 1 vem desenvolvendo um combustível sintético, uma gasolina sintética. Inclusive, inaugurou uma fábrica, acho que no Chile, há pouco tempo atrás, se eu não me engano, para fazer uma gasolina sintética, que não é derivada do petróleo, tá? E quando desenvolveu a gasolina sintética, ela tinha um custo muito alto e hoje já se consegue fabricar ela num custo mais baixo. E aí a indústria automotiva falou, opa, pode ser que a gente continue de maneira híbrida, elétrico e combustão, ou talvez volte para um de combustão que não polua tanto assim, tá? E que não gere tanto carbono, poluição e tal. Então, a Toyota e a Honda, elas chegaram, as duas japonesas, chegaram a colocar como meta que a partir de 2030 não fabricariam mais veículos, uma 2030, outra 2050, tá? Eu não lembro agora qual das duas falou. Que elas não produziriam mais veículo a combustão. E agora elas já estão revendo essa decisão, porque com a adoção da gasolina sintética, elas talvez consigam voltar a produzir, voltar a atender aquele objetivo que elas tinham, tá? Então, mas para isso exige quem está na ponta, quem é CEO, quem é um diretor-geral, ele tem que ter essa habilidade de entender o seu contexto, entender o comportamento das pessoas para poder tomar decisões estratégicas. Então, por exemplo, quem toca aí uma sorveteria, um dia de frio não atrapalha tanto quanto um dia de chuva, né? A venda de sorvete. Feriados contribuem mais para a venda de sorvete do que o período de férias, por exemplo, né? Então, são coisas assim que você precisa entender bem o negócio para poder tomar as decisões, tá? Então, na 4, a resposta correta é a letra D de dado, tá? Deixa eu circular ela aqui. D de dado, tá? Vou passar para a próxima aqui, então. Sobre a evolução das teorias administrativas, é correto afirmar que, letra A, a administração como ciência surgiu com os grandes projetos do Oriente desde 4000 a.C., como é o caso das pirâmides do Egito e dos projetos de irrigação, dentre outros. Tá? A B, as teorias e as técnicas administrativas utilizadas atualmente pelas organizações são todas oriundas de estudos renomados de pesquisadores realizados na última década. Letra B, acabou, era C aí, né? Letra C. As ideias relativas à democracia, à ética, à qualidade e ao método científico constituem o marco da administração como ciência. Letra D. Sempre existiu a administração, principalmente em forma de ciência. E letra E. As práticas gerenciais empregadas no passado contribuíram fortemente para a criação das teorias que são utilizadas na administração das organizações atuais. Então, um minutinho aí para responder e eu já volto.
Bom, dando sequência aqui, então, tá? Vi que ficou aqui algumas dúvidas, né? Alguns marcaram D e outros marcariam E, né? Vamos uma por uma aqui, então. Então, a letra A está dizendo que a administração como ciência surgiu com os grandes projetos do Oriente desde 4000 a.C., como é o caso das pirâmides do Egito. Então, a A e a D, vou pegar as duas aqui juntas, elas falam que sempre existiu. A D ainda fala que sempre existiu e a A fala que foi de 4000 a.C. para cá, tá? Como ciência. Essas duas são falsas. Como ciência, a administração surgiu no início dos anos 1900, com Frederick Taylor, tá? Ela não é tão antiga. Pode ter traços de administração no passado, para você construir uma pirâmide, provavelmente teve planejamento, provavelmente teve análise de processos de eficiência, eficácia e efetividade, mas eles não sabiam que era isso, eles não sabiam que era eficiência, né? E a gente não sabe quantas pessoas foram usadas para construir, então não dá para dizer que foi eficiente, né? Então, você tem alguns autores, né, que tratam Jesus Cristo como um exemplo de liderança, mas ele não sabia que ele era essa liderança. Então, você tem a administração como ciência mais recente, por volta de 1900 para cá, tá? Alguns autores 1903, outros 1905, mas o que eles atribuem mesmo como marco temporal, como ciência, é o livro do Frederick Taylor, que chama Princípios da Administração Científica. Não lembro se ele foi publicado em 1903 ou 1905, tá? A B está dizendo, a primeira B aqui, né? Está dizendo que as teorias e as técnicas utilizadas atualmente pelas organizações são todas oriundas de estudos renomados realizados na última década. Na verdade, se fosse no último século, até ainda estaria parcialmente correto, mas na última década está dizendo que a gente tem administração consolidada hoje por conta de 10 anos atrás, ou 20 anos atrás. Não, tá? Desde o início de 1900 a gente tem ali as teorias aparecendo e algumas se consolidando, algumas transformando, tá? E não significa que uma nova teoria não significa necessariamente o fim da sua antecessora, tá? A teoria da administração científica, ela trouxe uma relação muito forte com a eficiência, mas hoje ela não é tão empregada assim. Mas em alguns segmentos, na organização militar, você vê alguns princípios dela sendo aplicados, tá? A letra C, que é o segundo B aqui, está dizendo que as ideias relativas à democracia, à ética, à qualidade, ao método científico constituem o marco da administração como ciência, tá? Na verdade, o conceito de democracia ele é bem antes, né? Ele é bem anterior. Democracia e ética são conceitos bem anteriores. Qualidade é um conceito que já veio do pós-Segunda Guerra Mundial, com a adoção do modelo japonês de gestão, tá? Só explicando rapidamente a questão da qualidade, o Japão ficou destruído depois da Segunda Guerra Mundial, como vários outros países. Só que os outros países tinham recursos, o Japão não. O Japão é uma ilha cheia de pedra, cheia de montanha. Então, o Japão, enquanto o americano fazia um brinquedo que quebrava, e às vezes era proposital, fazia um brinquedo para quebrar, para a pessoa ir lá e comprar outro, o japonês tinha que fazer um brinquedo de lata, de metal, que durasse muito tempo, porque se quebrasse ele não teria recurso para fabricar outro, tá? Então, por isso que o Japão muitas vezes foi associado a conceito de qualidade, porque ele não tinha o luxo de deixar sobrar, de deixar ir para o lixo, ele tinha que estar reaproveitando o material, porque o material lá é bem escasso, tá? Inclusive comida é muito escasso. Por isso que come gafanhoto, come um monte de inseto lá, porque não tem realmente comida, tá? E aí sim, o método científico constitui o marco da administração como ciência, mas o restante, democracia e ética foi muito anterior, e qualidade já foi depois da Segunda Guerra Mundial para cá. Então essa C também é falsa. E aí a D também é falsa, né? Porque aqui está falando que sempre existiu administração. Até aí sempre existiu administração, até poderia ser verdadeiro. Mas em forma de ciência, não. É o que torna ela errada, tá? E aí está dizendo que as práticas gerenciais empregadas no passado contribuíram fortemente para a criação de teorias que são utilizadas na administração das organizações atuais.
Então, a resposta dessa é, a letra E, deixa eu apagar aqui. Aqui, ficou no meio termo aqui. É a letra E, tá? Porque você tem a teoria das relações humanas que evoluiu para o comportamento organizacional, depois para o desenvolvimento organizacional. O modelo científico que evoluiu para o clássico, depois evoluiu para o modelo da burocracia, depois evoluiu para o neoclássico, e você tem hoje, né, todo ramificado dentro das outras teorias. Então, isso foi mudando ao longo do tempo, né? E sempre vem uma pessoa, vai lá, pega aquela ideia, pega aquela teoria e modifica ela para torná-la melhor ou mais adaptada aos dias atuais. Tá? Questão 6. A administração pública é dividida entre administração direta e indireta, isso aqui já mais na unidade 2, tá? Das aulas 3 e 4. Fazem parte da administração indireta, na letra A, as secretarias de Estado, as secretarias municipais e os ministérios. Letra B, as empresas públicas, as autarquias, as fundações públicas e os ministérios. Letra C, os ministérios, as secretarias de Estado, as autarquias, as empresas públicas. Letra D, as fundações públicas, as secretarias de Estado, as autarquias e as sociedades de economia mista. E letra E, as fundações públicas, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Um minutinho aí para responder. Vamos lá, então. Então, a letra A está dizendo, né, só recapitulando aqui até, né, a administração pública ela é dividida entre a administração direta e indireta. Isso tem a ver pela ótica de quem está no comando dessas organizações. Tá? Então, quando a gente fala administração direta, significa que está diretamente ligada ao chefe do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito. Tá? Quando eu falo de administração indireta, estou dizendo que são assuntos relativos àquele ente, àquela esfera, federal, estadual, municipal, porém, ela é gestada, ela é gerida de maneira indireta pelo governante. Ele não tem subordinação direta com esse governante. Tá? Então, na letra A está dizendo que as secretarias de Estado, as secretarias municipais e os ministérios são da administração indireta. É falso, tá? Todas essas aqui são ligadas, da letra A, são ligadas à administração direta, tá? A letra B está dizendo que as empresas públicas, ok, as autarquias, ok, as fundações públicas, ok, e os ministérios, não. A letra B está errada, tá? Essas três primeiras fazem parte da administração direta e o ministério faz parte da administração direta. Vocês estão acompanhando agora, tem um novo governo que vai assumir, tá? O presidente eleito Lula deve assumir, e ele está fazendo a indicação para os ministérios. Então, é subordinado diretamente a ele, tá? Responde diretamente a ele, está sob o comando de contratação e demissão dele, tá? A C está dizendo, novamente, os ministérios, as secretarias de Estado,
Essas duas primeiras são da administração direta, aí as autarquias, as empresas públicas, fazem parte da administração indireta, tá? E aí eu vou aqui para E, tá? Depois eu volto aqui na D. Você tem as fundações públicas, as autarquias... pulei aqui a D, que a resposta é aí. A D está dizendo que as fundações públicas, são indireta, as secretarias de Estado são da administração direta, a autarquia e sociedade de economia mista são administração indireta. Então, Secretaria de Estado torna essa alternativa incorreta. E aí, essas 4 estão corretas, tá? Fundações públicas, como exemplo a Unemat. A Unemat é uma fundação pública de direito público, tá? Então, ela segue as regras da administração pública e ela está vinculada, é importante frisar que toda administração indireta tem vinculação com a administração direta. Por exemplo, a Unemat, ela tem vinculação com a CCTES, que é a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Isso não significa que a Unemat está subordinada à CCTES ou ao comando, à decisão da CCTES, tá? Ela tem uma vinculação, mas não subordinação, tá? Então, a Unemat é um exemplo de fundação pública. Quem escolhe o reitor é a comunidade acadêmica. Então, é um conjunto de aluno, professor e técnico que escolhem, tá? Não tem político, não tem cargo comissionado, terceirizado não vota, contratado não vota, tá? São pessoas que têm vínculo com a comunidade acadêmica. Na esfera federal, também tinha eleição, porém, no governo do Bolsonaro, ele optava por não nomear, porque como que era feito antes? Na esfera federal, as universidades federais, eles faziam eleição e o eleito, o presidente ia lá e nomeava como reitor daquela universidade. Porém, o cargo de reitor, ele é um cargo vinculado diretamente à administração pública federal. As universidades federais, elas são ligadas ao MEC, ao Ministério da Educação, que é o Ministério da Administração Direta. Portanto, quem coloca como chefe, né, como reitor das universidades federais é o presidente da República, é competência exclusiva dele, tá? Só que presidentes anteriores sempre optaram por ir no nome daquele que era eleito, daquele que a comunidade elegia, tá? E no governo Bolsonaro, e outros governos também, né, no Itamar ele atropelou, na época dos governos militares isso foi atropelado, tá? E, assim, não sabe se é provável que o Lula voltando isso volte a acontecer, mas também não é promessa, não é garantia, diferente do nosso caso na Unemat, que tem uma garantia constitucional e fundamental, né, legal, para que a gente tenha a escolha do nosso reitor. Aí a comunidade escolhe, é enviado ao governador, o governador tem um ato de posse em que ele designa o reitor, tá? Ou reitora, no caso agora é a reitora eleita, a professora Vera que está assumindo. As autarquias, elas são empresas um pouquinho diferente, né, das fundações públicas, tá? Elas geralmente atuam num paralelo com o privado, tá? Geralmente as autarquias elas acabam seguindo algumas regras do privado, tá? Então elas são de direito público, tá? Porém elas são criadas por meio de lei específica e elas têm algumas regrinhas aí ainda do privado que elas acabam obedecendo, tá? A diferença é que a autarquia ela desenvolve atividade típica do Estado, porém, ela não necessariamente está subordinada também, né, como característica da administração indireta, ao chefe do executivo. Então, eu tenho aqui o INSS, as agências reguladoras, são exemplos de algumas autarquias, tá? Geralmente, as companhias de água, vou pegar o caso aqui de Cáceres, tá? Ela é uma autarquia, até com a conta de água aqui, né? Ela é uma autarquia porque ela tem as regras dela, tem uma lei específica que cria ela. Em alguns municípios ela foi privatizada, aqui em Cáceres já foi privatizada, comprada, estatizada, tornada como autarquia,
Então, ela meio que é essas autarquias, uma outra forma de tentar explicar, é como se fosse um outro órgão público com uma vida própria, né? Então, tem muita gente que desce o cacete aqui na prefeita porque está faltando água na casa dele. Mas a prefeita não tem relação nenhuma direta, relação nenhuma com a companhia de água. É público, tem uma vinculação com a prefeitura, mas, assim, pode dizer que está ali, né? Que é do município, mas a prefeita não tem ordem nenhuma, né? Direta em cima dela. Ordem hierárquica, tá? Política, às vezes, até pode ter, mas hierárquica não. Empresa pública é quando eu tenho as empresas formadas ou geridas, né, pelo direito privado, tá? Elas seguem regras do direito privado, porém elas têm finalidade pública. Então, a Caixa Econômica Federal, ela desenvolve vários programas do governo federal, programas habitacionais, programas vinculados à questão do trabalhador, Fundo de Garantia, PIS, né, Programa de Interação Social, entre outros programas, tá? A empresa pública e a sociedade de economia mista, até que são bem parecidas, porque a sociedade de economia mista também é regida por direito privado. A diferença é que a empresa pública, todo o capital dela é 100% público, e ela pode arrecadar, ela pode cobrar e pode atuar como se fosse privado, tá? Porém, o recurso é público, e ela recebe investimento do governo federal, tá? E as sociedades, mas não tem, o capital dela é totalmente fechado. É só público que é detentor do capital dela. E a sociedade de economia mista, você tem dinheiro tanto público quanto privado, tá? Como exemplo de empresa pública, eu vou citar aqui a Caixa Econômica Federal, né? E como exemplo de sociedade de economia mista, eu vou citar o Banco do Brasil e a Petrobras. São empresas que têm majoritariamente capital público, tá? Porém, o privado, o particular, também participa. Se vocês quiserem comprar ações da Petrobras, do Banco do Brasil, vocês podem comprar. Mas a maior parte do capital é público, tá? Deixa eu avançar aqui um pouquinho mais na nossa aula. Então, a resposta da questão número 6 é a letra E, tá? Então, a letra E é essa a resposta. A 7, ao tratar de divergências e convergências entre administração pública e privada, é correto afirmar, na letra A, administração pública faz diferenciação entre pessoas, o que é regra na gestão privada, a exemplo da segmentação de públicos e mercados. A B, o conceito de partes interessadas é semelhante para ambos, visto que suas decisões focam interesses de grupos mais diretamente afetados por uma questão. C, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, enquanto que a iniciativa privada pode fazer tudo que não estiver proibido por lei. D, a administração possui maior agilidade na área privada, dado que os servidores públicos possuem menor interesse na gestão de recursos menos competitivos. E E, a administração pública empenha o mínimo de recursos para o desenvolvimento sustentável, enquanto na gestão privada o investimento em sustentabilidade é diferencial competitivo. Um minutinho aí para responder. Vamos lá, então. Eu estou tendo que acelerar aqui para não ficar muito extensa a aula. Eu tenho que terminar ela em mais 17 minutos. Bom, vou ser mais objetivo nessa aqui, tá? A letra A, o que está errado nela, é que na pública não se faz diferenciação entre pessoas, né? Você não tem como fazer isso. O que está dizendo aqui na A é que você vai tratar pessoas de maneira diferente, e não é, tá? Na B, o que está errado a questão de partes interessadas do privado não é igual ao público, tá?
parte interessada do público é a coletividade, parte interessada no privado é o investidor, né? Então, não é o consumidor. Então, tem diferença aí entre essas duas partes, tá? Na C, está dizendo que a administração pública só pode fazer o que a lei permite, enquanto que a iniciativa privada pode fazer tudo o que não estiver proibido por lei. Essa é uma das regras fundamentais que diferenciam os dois, e a letra C está correta, tá? É ela que é a resposta. Perdão. A D, ela está dizendo, e muita gente acabou marcando a D que caiu essa questão, porque esse é o senso comum que é formado na nossa cabeça, né? A administração possui maior agilidade na área privada, dado que os servidores públicos possuem menor interesse na gestão e recursos menos competitivos, tá? Isso até antigamente fazia mais sentido e era mais verdadeiro, até poderia ser considerado realmente verdadeiro, né? Como o Felipe aqui até colocou, né? Mas a questão é que, assim, não dá para a gente dizer que a área privada ela possui maior agilidade, porque você tem privado que é altamente burocrático, altamente ineficiente, tá? E o conceito novo de administração pública gerencial, ele diz que o servidor que não é eficiente, ele tem que passar por reciclagem, por reavaliação, por desenvolvimento, e se continuar ineficiente, ele tem que ser exonerado e demitido, tá? O fato de você ter recurso menos competitivo não é justificativa para você agir com menor interesse. Essa que é o que torna essa questão errada, tá? E na E, o que está errado nela é que diz que a administração empenha o mínimo de recurso para o desenvolvimento sustentável, enquanto que na gestão privada o investimento é diferencial competitivo. Também não é bem toda a razão, né? Hoje, a obra pública, se não tiver previsão, né, se não tiver um planejamento sustentável, de desenvolvimento sustentável, o projeto nem é aprovado. Empresa privada, nem todas têm sustentabilidade como diferencial competitivo, tá? Geralmente são só as grandes empresas, as pequenas e médias quase não têm, tá? E o público também não necessariamente ele aplica o mínimo de recurso, é que o recurso dele é limitado, ele tem que fazer escolha, né? Ou ele desenvolve o seu órgão de maneira sustentável, ou às vezes ele deixa de atender uma demanda de um aluno. Vou pegar o caso do Unemate. O Unemate tem algumas ações de sustentabilidade, porém, ela não pode voltar às suas ações como toda sustentável, porque senão deixa de pagar uma bolsa para um aluno, senão deixa de pagar um fornecedor, um terceirizado, né? Então, a gente tenta fazer o possível, mas você não vai deixar, dentro da administração pública, né, tem graus de prioridade, e você tenta fazer aquele mínimo necessário, mas não é seu diferencial, tá? Não é necessariamente o seu diferencial. Então, a resposta da 7 é a letra C. Passar para 8, tá? Que já estamos em cima do horário. Na administração, aí vamos cair nas habilidades agora. Existem 3 tipos de habilidade necessária para o desempenho administrativo bem-sucedido: habilidade técnica, humana e conceitual. Com relação a essas habilidades, analise as afirmativas a seguir. Então, a 1 está dizendo que as habilidades conceituais envolvem o uso de conhecimento especializado e a facilidade na execução de técnicas relacionadas ao trabalho e aos procedimentos de realização. A 2 está falando que as habilidades humanas estão relacionadas ao trabalho e refere-se, né, a técnica, né, à mão de obra ali específica, e refere-se à facilidade de relacionamento interpessoal e grupal. E a 3 está dizendo que as habilidades técnicas envolvem a visão da organização ou da unidade organizacional como um todo. Um minutinho aí para vocês pensarem e responderem. E só uma correção aqui, quando eu falei relacionadas ao trabalho, eu falei técnica, mas faltou completar aqui, né? A técnica ao trabalho de lidar com pessoas, a técnica de lidar com pessoas, tá?
Vamos lá, então. Aqui eu já vou direto na resposta e vou explicar as outras. Tá? A resposta dessa 8 aqui é a letra B, B de bola. Tá? Somente a 2 é correta. A 1, aqui está falando que a habilidade conceitual envolve o uso de conhecimento especializado. Na verdade, aqui é habilidade técnica. Tá? Vou colocar um T aqui que eu estou fazendo com... Ixi, um T aqui. Estou fazendo com o mouse e está difícil aqui de escrever. Tá? Esse conceito é o conceito de habilidade técnica, é a mão de obra, é o conhecimento especializado. A 3 está falando que as habilidades técnicas envolvem a visão da organização ou da unidade organizacional como um todo. Na verdade, aqui é a habilidade conceitual. Vou colocar um C aqui, tá? Então, só está invertido aqui o conceito de uma com a outra, tá? Se tivesse invertido, seriam as 3 verdadeiras. Como somente a 2 está correta, então a resposta é a letra B, tá? E só explicando, as habilidades humanas são aquelas relacionadas à tarefa ou ao trabalho, né? A facilidade de você fazer com que as pessoas se relacionem como pessoas ou grupos em prol, né, da cooperação, do desenvolvimento do trabalho em si, tá? E aí a última questão, e aí eu só coloquei esses quadradinhos aqui para chamar a atenção de vocês, quando aparecer às vezes bolinha no cigarro, que é a maioria das questões, é só uma resposta, tá? Quando aparecer quadradinho na questão, significa que tem mais de uma resposta. Geralmente no enunciado eu coloco ali, quando tem que marcar mais de uma, tá? Então, eu não coloquei aqui número, né? Mas na sequência de cima para baixo, vamos colocar como 1, 2, 3, 4 e 5, né? Aí só falam para mim, coloca no chat qual que vocês acham que são as verdadeiras. Natália, esse status que está aí nessa afirmativa seria um reconhecimento pelo cargo que ocupa, né? Um reconhecimento, assim, por ele estar desempenhando o papel que ele deveria realmente desempenhar, tá? Bom, vamos lá então. Então, essa 9, eu trouxe ela aqui para discussão, porque da mesma forma que aqui no chat ficou na dúvida entre 1, 3 e 5 ou 3 e 5, também pode gerar alguns questionamentos aí depois, tá? A resposta correta realmente é a 1, 3 e 5, tá? E eu vou tentar explicar o porquê em razão disso. Quando uma empresa contrata um administrador, seja público ou privado, geralmente é ele que é a pessoa conhecida dentro da organização.
porque ele transita em todos os setores, praticamente todo mundo conhece ele está envolvido com todo mundo. Projetos geralmente passa pela mão dele, é ele que toca, né? E quando fala assim, o que talvez pode confundir é falar, mas peraí, como é que a comunidade vai reconhecer o papel do administrador? Quando eu falo comunidade, às vezes você pensa que não há ligação ali da empresa com a sociedade. Mas quando eu estou falando comunidade, muitas vezes estou falando da família desse profissional, ou da família dos profissionais, né, que tem envolvimento ali com a empresa, ou os beneficiários dos projetos que as empresas tocam, tá? Então, é assim, quando o administrador desempenha da maneira satisfatória o seu papel, isso acaba sendo um benefício, ele acaba sendo reconhecido por isso, tá? Como, na verdade, qualquer profissão, qualquer atuação acaba também necessitando esse reconhecimento, esse status, tá? Você tem, por exemplo, vários administradores que às vezes eles só não aparecem mais, porque geralmente quem acaba aparecendo é o dono da empresa, ou é o diretor-geral e tal, mas as pessoas, e principalmente a comunidade, os parentes dos funcionários, as pessoas que estão ali envolvidas, elas acabam fazendo esse reconhecimento dela, tá? A segunda não é porque os administradores, ainda que eles transitem por toda a organização, tá? Eles não têm o poder de mandar em todos na organização. Ele tem, às vezes, o poder de mandar uma pessoa embora, mas não tem o poder de mandar ela fazer uma tarefa ou uma função, a não ser que, de fato, fosse subordinada a ele, tá? Então, não é porque, às vezes, ele tem o poder de mandar embora que a pessoa não fazendo, ele vai mandar ela embora, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a 4, ela está falando que é a pessoa, o administrador é a pessoa que mais ganha na organização. E também não é regra, e geralmente também não é assim. Os administradores, geralmente, eles ganham no nível dos gerentes ou, às vezes, dos diretores, tá? Mas ele não é a pessoa que ganha o maior salário na organização, tá? E aí, né, a 3, ela é verdadeira, porque fala que tem a possibilidade de trabalhar com uma variedade de pessoas, e isso como administrador é o solucionador de problema, então todos os setores, mais cedo ou mais tarde, vão apresentar algum problema. E aí ele acaba tendo que se relacionar, acaba tendo que trabalhar, conhecer, para poder diagnosticar e apontar uma solução. E a 5ª está dizendo que tem a oportunidade de pensar criativamente, de inovar e de utilizar a imaginação. Então, a administração, ela é dada como uma ciência, né? A gente estuda ela como uma ciência. Porém, ela não dissocia, ela não separa do aspecto criativo, do aspecto imaginário. Aliás, criatividade, quem é muito criativo, consegue se dar bem na área da administração, porque consegue apontar soluções diferentes para os problemas do cotidiano, tá? Então, tem muita gente que faz administração e faz um curso de teatro, faz um curso de empreendedorismo, justamente para desenvolver aí essa capacidade criativa, tá? Então, com isso aqui, eu concluo a nossa, nossa aula de hoje, tá? Era mais para realmente apresentar aqui um resumo de algumas questões, tem outras questões ali próximas, né? Obviamente, eu não vou trazer todas elas aqui, né? Mas acho que já é uma base um pouco melhor para vocês responderem ali as demais questões, tá? Lembrando que o prazo encerra amanhã às 11h59, né, horário de Cuiabá, e eu peço para que vocês não deixem para a última hora. Esse vídeo, eu demoro quase um dia para baixar e editar, só que aí eu vou subir ele do jeito que vier, tá? Sem edição, para poder mais rápido ver se eu consigo subir ele ainda hoje, senão amanhã de manhã no Siga A. Beleza? Não sei se tem mais alguma dúvida ou mais algum questionamento, senão eu já vou encerrar por aqui para não ficar muito mais extenso. Professor, a prova está lá já. Sim, desde quinta-feira, sexta-feira, tá? Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida? Beleza. Então, pessoal, né, boa sorte. Já tem, acho que uns 6 alunos, aluna, né, que tirou nota máxima.
e só tem 20 pessoas que fizeram até agora. Então vamos focar aí, fazer as tentativas para não deixar aí, para não perder essa atividade. Um abraço, qualquer dúvida, me chama no zap lá. Valeu, tchau, tchau.